Olá, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema que surgiu quando estávamos lendo o capítulo 6 da Psicologia Alquímica do James Hillman, no grupo de estudos que realizo às sextas-feiras à noite. Ele dizia que, nesse capítulo, ele ia tratar da questão da prata e que ele tinha baseado-se em duas ideias fundamentais. Uma era da própria alquimia e a outra era do Hegel, que dizia que, na insanidade, a alma almeja restaurar sua perfeita harmonia interna. Ele afirma que, para Hegel, a insanidade é um estágio essencial do desenvolvimento da alma. Isso aqui surgiu, levou a uma série de reflexões. Então, como é que a insanidade, como é que a loucura aparece em Hegel e qual a aproximação possível que pode ser feita entre essas duas narrativas que, a princípio, parecem ser muito diferentes, né? Embora essas duas narrativas pareçam muito estranhas, há um ponto em que a gente poderia tomar em comum, que é a aproximação de ambos esses autores com Heráclito, né? Tanto Hegel parece ter tido uma influência importante heraclitiana, quanto Jung. E, no que diz respeito à questão das antinomias, como elas se aproximam do texto heraclitiano, ela é fundamental nos dois autores. E, para o Heráclito, tudo surge a partir de uma tensão antinômica. Esses elementos em tensão é que fazem com que as coisas possam aparecer de uma maneira ou de outra. Essa tensão tem uma medida, tem uma alternância entre elas. Esta medida é chamada de cálculo, uma proporção, uma razão, e ele vai chamar isso de logos, e é necessário escutar o logos. Mas aqui é muito interessante, porque o logos não é no sentido da palavra, no sentido que ele historicamente tomou, é o logos segundo a qual todas as coisas vêm a ser. Tudo que aparece, aparece porque há uma tensão antinômica, isto tem uma razão. Essa razão tem uma proporção, uma medida. Isso vai dar o quê? Que as coisas têm um determinado propósito. Propósito para recuperar essa regulação que os polos antinômicos fazem entre si. Podemos entender, então, que há objetos, do ponto de vista hegeliano, que só podem ser apreendidos através de aplicação de proposições contrárias. O que quer dizer? Toda vez que a consciência determina alguma coisa, ela exclui o que não está, o que está fora da determinação. Essa exclusão é tão fundamental para a determinação quanto o determinado. Ou seja, nós somos e não somos, porque o que não somos é que dá condições para aquilo que somos. Esta noção de integralidade, que a gente pode aproximar com a noção de consciência e inconsciente, a integralidade não é apenas a consciência, é a consciência mais o inconsciente, né? É o que nos permite uma aproximação do conceito de self, do conceito de integralidade de Jung. Então, este ser, né, que é, ao mesmo tempo, idêntico a si e contrário a si, no entanto, diz o Hegel, é impossível de ser representado pelo entendimento. Ou, como diz o Jung, a nossa singularidade, ela é inefável e inominável. Ele fala isso nos seminários sobre Zaratustra do Nietzsche. Mas, voltando ao Hegel, quando a gente consegue se aproximar desta noção, ela nos dá uma amplitude muito maior, porque ela nos aproxima de um infinito que é sem borda, um infinito porque não tem começo e fim, porque é e não é. Então, a hora que o paradoxo, a hora que o infinito, a hora que as antinomias são, de alguma maneira, o objeto ou aquilo pelo qual a consciência tenta se aproximar, ela tenta se aproximar da totalidade, né? Então, quando a infinitude finalmente é o objeto para a consciência, então a consciência é a consciência de si. Isso está na narrativa hegeliana. E veja, quando a gente pensa na individuação, a gente pensa no processo em que a consciência se volta para o self. Ou seja, quando a consciência se volta para a infinitude, para a consciência mais inconsciente, aí então a gente teria uma noção de si mesmo num sentido mais amplo. Embora, obviamente, aqui os textos carreguem
terminologias diferentes, não parece impossível a gente fazer uma certa aproximação desses dois autores. Por sua vez, quando Hegel vai tratar da questão da loucura, lá na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, ele vai nos dizendo como a loucura ela se apresenta quando um elemento cresce demais, ou seja, quando um aspecto, uma particularidade se fixa, ela se torna muito intensa, né? Quando ela tem uma pertinácia na sua particularidade. E aí acontece que há uma tensão, diz ele, entre universal e particular. Mas é justamente esse paradoxo, essa contradição, que vai produzindo o que ele descreve como duas personalidades que negam uma outra. É interessante, né? Porque na narrativa junguiana, Jung fala lá nas etapas da vida, né? Que vai surgindo personalidade 1, personalidade 2, mas ele fala, mas é justamente esse conflito interno que é responsável pela loucura, é também um momento onde há uma reflexão, porque ali você encontra a negação de si mesmo em si mesmo. E este processo, ele é algo que, de alguma forma, ele pode facilitar a busca reflexiva. E é justamente o tema que o Hillman vai tratar nesse capítulo da Prata, né, na psicologia, falando dessa reflexão encarnada, dessa possibilidade de uma reflexão, né, um trabalho na reflexão naquilo que é vivido, uma reflexão encarnada. Isso aqui abre um campo, né? A loucura, ela, de alguma maneira, ela é um momento disso, né? Por quê? Porque é nessa tensão, e aí o Hegel vai dizer, a loucura é um privilégio do homem. O sujeito reflexivo, ele tem um fundamento nessa possibilidade de transcender a si mesmo. Ao mesmo tempo, ele vai alertar lá no adendo, lá na página 150 do volume 3 da enciclopédia, que a demência, a loucura, né? Como forma ou grau, surge necessariamente no desenvolvimento da alma, mas não deve ser entendida naturalmente como se por ela se afirmasse que cada espírito, cada alma, devesse passar por este estado de demência extrema. Crime e demência são extremos, que o espírito humano, em geral, deve superar. Né? O que ele vai falando é que o que você tem neste estado é algo em grande intensidade. Né? No curso de desenvolvimento, não aparece em cada homem como extremos, mas somente na forma de limitações, erros, tolices, de falta. Isso é bastante para justificar nossa consideração da demência como um grau essencial no desenvolvimento da alma. Então, aqui me parece uma proximidade muito grande, porque, de alguma forma, a diferença entre o normal e o louco não é qualitativa, e sim quantitativa. Como exatamente o Jung diz, o que está em jogo é uma intensidade. Né? Quando a intensidade for grande demais, né? Quando você tiver uma unilateralidade com uma intensidade de animais, aí você pode ter um estado de crise mais próximo à loucura. Mas esta tensão entre vários aspectos que surgem na consciência, que ao mesmo tempo é o que pode ser a base da loucura na sua intensidade, é também a possibilidade de reflexão em um estágio fundamental da alma, um estágio fundamental para a reflexão encarnada. Bom, espero que isso possa ajudar vocês a refletir mais sobre o tema. Enfim, não pretendo aqui fazer uma grande reflexão, Hegel é um autor muito, muito complexo, só trazer uma aproximação com a narrativa junguiana. Ok? Obrigado.